Olá, ouvintes. Eu sou a Eduarda. Eu estou no sétimo semestre de Medicina na Universidade Federal do Ceará e faço parte do GEON, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. Me chamo Natália, eu sou do terceiro semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e também sou integrante do G1. Hoje nós iremos conversar sobre a lista tumoral e, para tratar desse assunto, convidamos a doutora Janaína Ramalho. Ela possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, residência em Clínica Médica e Nefrologia pela USP. Foi preceptora da Nefrologia do Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, no período de 2012 a 2013. Realizou o Research Fellowship na Columbia University em 2016 a 2017. É doutora em Ciências pela USP em 2019 e professora adjunta de Semiologia e Nefrologia na Universidade Federal do Ceará desde março de 2023. Primeiramente, é um prazer recebê-la, doutora Janaína. Eu que agradeço o convite de vocês para discutir esse tema que é tão interessante. Doutora, para iniciar a discussão, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco o que é exatamente a síndrome da lise tumoral, o que acontece no organismo durante essa lise. É uma condição, a síndrome de lise tumoral é uma condição em que a habilidade de manter a homeostase dos eletrólitos e do ácido úrico do organismo é superada por conta da destruição de células, uma destruição maciça de células neoplásicas com a liberação do conteúdo dessas células. E como parte desse conteúdo é liberado ácido nucleico, fósforo, potássio, e aí cada um desses componentes vai gerar consequências. Então, os ácidos nucleicos, eles são metabolizados a ácido úrico, e esse ácido úrico vai se precipitar e causar injúria renal aguda, e ele também vai contribuir para uma suprarregulação de citocinas inflamatórias. O fósforo, que é liberado, vai se ligar ao cálcio, e com isso vai causar uma hipocalcemia, e também o fosfato de cálcio formado vai se depositar nos rins e também contribuir para a injúria renal aguda. E além disso, nós temos a liberação do potássio dessas células e as consequências da hipercalemia, que a gente bem conhece, né? De arritmias, principalmente, de alterações na excitabilidade muscular também. Eu entendi perfeitamente, doutora. Em que situações clínicas ela costuma ocorrer com mais frequência e quais os tipos de câncer estão mais associados? A síndrome de lise tumoral, ela ocorre com mais frequência quando eu tenho uma grande carga tumoral de tumores que são altamente, de neoplasias que são altamente sensíveis à quimioterapia, né? Então, os mais comuns são as leucemias agudas, leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda e os linfomas com alto grau de proliferação que estão, que são submetidos, né, naquele momento em que está sendo feita a terapia intensiva dessas neoplasias hematológicas. Mas ela pode acontecer também em situações menos previsíveis, né? Pode acontecer, por exemplo, espontaneamente, antes mesmo de a pessoa iniciar o tratamento de indução. Pode acontecer com o uso de, sem ser das terapias de indução, com o uso de glicocorticoide, por exemplo, com o uso de radioterapia. E agora a gente tem visto cada vez mais também alguns tumores que classicamente não são quimiosensíveis, muito quimiosensíveis, mas que têm aparecido em relatos de casos ou em séries de casos como associados à síndrome de lista tumoral. Pronto, doutora, a senhora já até começou a abordar esse assunto. O que eu gostaria de saber agora é se a síndrome da lise tumoral, ela vai ser sempre causada pelo tratamento ou se ela pode acontecer espontaneamente em alguns casos. Então, a terapia de indução dessas neoplasias, que são altamente quimiosensíveis, é um fator de risco importante, né? Mas pode acontecer, sim, a lise tumoral espontânea, principalmente nesses tumores de maior risco, que são as neoplasias hematológicas com alta taxa de proliferação. Então, a gente sempre tem que estar atento, porque às vezes a apresentação, você já pode ter algumas manifestações da síndrome de lise tumoral, mesmo antes de iniciar o tratamento. E doutora, quais são os principais eletrólitos e metabólitos alterados? A senhora já citou alguns aí, eu queria saber mais. Então, os principais eletrólitos alterados são o fósforo, né, que é liberado, e aí, com a hiperfosfatemia, esse fósforo se liga ao cálcio, e isso gera hipocalcemia. Outra alteração, como a gente falou, é a hiperuricemia, que deriva do metabolismo dos ácidos nucleicos, né, de ácido nucleico em hipoxantina em xantina, e a xantina em ácido úrico. O potássio, a hipercalemia, pela liberação do potássio de dentro da célula para fora, e
Uma outra alteração metabólica importante é a injúria renal aguda, que a gente vai ver através da elevação da creatinina e da redução do débito urinário, a depender do caso. Então, é tudo alto, né? Potássio alto, fósforo alto, ácido úrico alto, só o cálcio que é baixo, porque é uma consequência da hiperfosfatemia. Entendi, doutora. E a senhora pode comentar por que essas alterações metabólicas elas são tão perigosas para o paciente? Então, cada uma dessas alterações vai ter suas consequências. A elevação do ácido úrico pode levar à precipitação desse ácido úrico no rim e causar injúria renal aguda, que é uma condição que está associada à morbidade e mortalidade. A hiperfosfatemia, como eu falei, vai causar hipocalcemia, e a própria hipocalcemia tem as suas complicações, né? A hipocalcemia vai aumentar a excitabilidade neuromuscular, pode causar convulsões, tetania e arritmias cardíacas, como a torção das pontas, por exemplo. Além disso, essa junção do cálcio com o fósforo também é outra causa de injúria renal aguda, porque o fosfato de cálcio vai precipitar no rim, nos túbulos renais. E, além disso, nós temos a hipercalemia, que tem como principal complicação a ocorrência de arritmias cardíacas. Alterações eletrocardiográficas, né? As que estão mais associadas a desfechos adversos na hipercalemia são a bradicardia, o alargamento do QRS e o ritmo juncional. Algumas alterações são menos associadas a eventos adversos, mas são mais comuns, né? Ocorrem mais precocemente, como as ondas T apiculadas, mas a consequência vai ser a arritmia cardíaca e a possibilidade de ocorrer morte súbita. E em relação ao diagnóstico, doutora, quais são os critérios laboratoriais e clínicos usados para diagnosticar a síndrome de lícito tumoral? Então, os critérios que são geralmente utilizados são os critérios de Cairo e Bishop. Tem a síndrome, por esses critérios, existe a síndrome de lícito tumoral laboratorial, em que eu tenho pelo menos duas, né, de 4 alterações laboratoriais, sendo elas um ácido úrico elevado, maior ou igual a 8, ou então uma elevação de 25% em relação ao basal, um fósforo elevado, né, no adulto seria um nível maior ou igual a 4,5, ou uma elevação de 25% em relação ao basal, um potássio maior ou igual a 6 e uma hipocalcemia. Então, se você tiver duas dessas 4 alterações eletrolíticas, você preenche o critério da síndrome de lícito tumoral laboratorial. E aí tem os critérios clínicos, que seriam a presença de a presença do critério laboratorial, mais uma de 4 alterações clínicas, de 4 consequências clínicas, né, das alterações laboratoriais. Quais seriam essas consequências clínicas? A injúria renal aguda, arritmia cardíaca ou morte causada pela hiperfosfatemia, arritmia cardíaca ou morte causada pela hipercalemia e as complicações, né, as características clínicas da hipocalcemia. Arritmia cardíaca, morte súbita, convulsão, alguma consequência clínica da hipocalcemia. Então, injúria renal aguda, consequência da hiperfosfatemia, consequência da hipercalemia e consequência da hipocalcemia, consequência clínica. Se tiver uma dessas, mais 2 critérios laboratoriais, eu tenho uma síndrome de lícito tumoral clínica. Isso tem que acontecer de 3 dias antes do início da terapia até 7 dias depois do início do tratamento da neoplasia. Então, doutora, diante da suspeita, a gente vai solicitar quais exames? Então, os principais exames que a gente deve identificar, né? Então, estou vendo um paciente que tem fatores de risco para lícito tumoral. Então, a gente vai pedir o ácido úrico, vai pedir o fósforo, o potássio, o cálcio e a creatinina, né? Principalmente. Algumas coisas vão também estar associadas, né? Claro, são exames que você vai pedir pela própria neoplasia, né? Então, e que estão associados a um risco maior e vão te ajudar a identificar esse risco, como, por exemplo, o DHL, a avaliação do número de leucócitos, quando eu estou falando de leucemias agudas, tudo isso vai te ajudar a identificar o paciente com risco maior. Mas a síndrome mesmo, a gente vai diagnosticar com esses exames. Doutora, e quais pacientes seriam considerados de alto risco para lícito tumoral? Então, essa é uma pergunta importante, porque é a partir desse risco que a gente vai definir qual é a estratégia de profilaxia que a gente vai fazer, né? E também o tanto que a gente vai monitorizar mais ou menos de perto aqueles eletrólitos, né? Então, existe uma estratificação de risco que foi proposta por
um consenso de especialistas que vai usar principalmente o tipo de neoplasia, a carga de doença, né, o tratamento e a resposta que você espera do tratamento. Então, com base nessas informações, eles estratificam em pacientes de baixo risco, de risco intermediário ou de risco alto. Então, por exemplo, quem seria um paciente de alto risco nessa estratificação? Pacientes que têm, por exemplo, um exemplo, né, uma leucemia linfoblástica aguda com mais de 25 mil leucócitos, né, ou uma LMA com mais de 100 mil leucócitos, certo? Então, tem aquela leucemia linfoma de Burkitt, né? Então, né, existe aquelas neoplasias que a gente já sabe de cara que são de alto risco. Mas é importante também a gente reconhecer que, às vezes, o paciente tem um risco intermediário ou até baixo, mas ele tem outros fatores de risco não relacionados à própria neoplasia. Por exemplo, ele já chega com ácido úrico um pouco aumentado, ou ele já tem um DHL muito alto, ou ele já tem uma disfunção renal, seja porque ele tem uma disfunção renal crônica, ou porque ele está um pouco hipovolêmico, ou porque ele já usou alguma coisa nefrotóxica. Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de individualizar e definir o risco, e dessa forma definir qual profilaxia você vai usar. E agora falando um pouco da profilaxia, né? Nesses casos, doutora, quais estratégias preventivas devem ser adotadas? Então, com base naquela estratificação que eu falei, né? Os especialistas, eles propuseram, paciente de baixo risco, você faria hidratação venosa, com ou sem o halopurinol. Paciente de moderado risco, risco intermediário, hidratação venosa com halopurinol. E o paciente de alto risco, hidratação venosa com a rasburicase. Vou falar um pouquinho dessas medicações, né? Então, o halopurinol, ele é um inibidor da xantina oxidase. Ele vai diminuir a produção de ácido úrico, ele não vai mexer naquele ácido úrico que já está formado, tá certo? Mas vai diminuir a produção de ácido úrico. Tem outra medicação que também é inibidora da xantina oxidase, que é o febuxostat, mas como o halopurinol é mais disponível, tem um custo mais baixo, em geral, para esses pacientes de baixo ou risco ou intermediário, vai ser indicado o uso do halopurinol. Um problema é que ele está associado, ele tem uma associação, principalmente nos pacientes que têm o HLA-B 5801, ele está associado a reações cutâneas graves. Pode estar associado a reações cutâneas graves, como Steven Johnson, necrólise epidérmica tóxica, mas é uma medicação que seria usada no paciente de baixo risco ou risco intermediário, que não tem outras coisas, como eu falei, né? Por exemplo, uma creatinina já alta, um ácido úrico já alto de base, tá certo? A rasburicase tem um mecanismo de ação diferente, ela é uma urato-oxidase recombinante, então ela vai pegar o ácido úrico, converter esse ácido úrico num composto mais solúvel, que é a alantoína, tá certo? A rasburicase, essa urato-oxidase, ela não existe naturalmente nos humanos, né? Ela promove uma redução mais rápida do ácido úrico, por isso que ela é indicada nos pacientes que você considerou que tem alto risco, certo? A questão é que, assim, a gente sabe que ela reduz mais o ácido úrico, reduz mais rápido. O que não é tão certo, assim, tão bem definido, é o efeito sobre desfechos duros, né? Será que reduz mesmo a incidência de ira? Os resultados não são definitivos na literatura em relação a isso. Reduz a incidência de ira, reduz a incidência de morte, mas se você conversar com quem vê muito esse tipo de paciente, eles vão dizer que os critérios de Carey e Bishop, eles atrapalharam um pouquinho a geração dessa evidência do benefício da rasburicase, porque eles são muito pouco específicos. Então, vários pacientes com IRA, às vezes por sepse, vão preencher os critérios de Carey Bishop. Aí, quando você faz um estudo para mostrar o benefício da rasburicase, às vezes você acaba no estudo misturando pacientes que têm IRA por síndrome de ilícito moral com IRA por outros motivos. Aí fica mais difícil de demonstrar o benefício da rasburicase. E eu estou falando isso porque foi apresentado agora mesmo no Congresso Americano um estudo de um grupo de Boston mostrando redução de IRA com necessidade de diálise e de morte com o uso precoce da rasburicase no paciente que tinha algum sinal de ilícito moral. Mas isso não era uma informação que a gente tem, assim, muito bem definida, tá certo? E aí lembrar que a rasburicase, ela pode levar a reações de hipersensibilidade, é uma preocupação, né?
e que ela não deve ser usada em pacientes com deficiência de G6PD, porque pode causar metemoglobinemia e anemia hemolítica, né? Certo? Então, além dessas medicações para reduzir o ácido úrico, e aí allopurinol ou rasburicasa, depender do risco do paciente, a gente deve fazer uma hidratação do paciente para garantir um fluxo urinário aumentado, para diminuir a chance de precipitação do ácido úrico e do fosfato de cálcio no túbulo renal, e para corrigir algum grau de hipovolemia, que muitas vezes o paciente tem também, né? Um paciente que às vezes está vomitando, que às vezes está usando alguma medicação nefrotóxica. Então, geralmente, nos pacientes de mais alto risco, muitas vezes se inicia a hidratação venosa com cristalóides, né? Até um pouco antes da terapia de indução, e aí, isso não é totalmente baseado em evidência, mas em geral se recomenda que se receba 1 a 3 litros por metro quadrado de superfície corporal de cristalóide por via endovenosa, com o objetivo de manter um volume urinário de 2 ml por quilo por hora, pelo menos ali nas primeiras 24, 72 horas após o início do tratamento, que é quando o risco é maior. E aí é sempre importante você ficar muito de olho na volemia, porque esses pacientes, se eles evoluírem com lícito tumoral, ou se eles tiverem outro motivo para fazer IRA, eles podem reduzir o débito urinário e aquela hidratação que você está dando acabar contribuindo para a hipervolemia, que também é muito ruim para o paciente, piora os desfechos dele. Então, tem que estar monitorizando a volemia, a diurese, o balanço hídrico, né? E muitas vezes usando algumas outras medidas, como ultrassom, né? POCUS, VEXUS, para avaliar a volemia do paciente. Certo, doutora. E ainda falando sobre o manejo do paciente, uma vez que foi instalada a síndrome da lista tumoral, qual deve ser a conduta imediata? Então, é muito importante, uma vez que o paciente tem a síndrome de lista tumoral laboratorial, você monitorizar os eletrólitos, aqueles eletrólitos que a gente falou, né? O, o potássio, principalmente, o fósforo, o cálcio, e fazer as medidas de suporte para esses pacientes, né? Então, como eu falei, a hidratação, mas é uma hidratação individualizada, porque às vezes o paciente tem algum grau de disfunção instalada, mas ainda tem como você prevenir a progressão daquilo ali, né? Então, a hidratação venosa, a rasburicase, se o paciente não tiver recebido, vai receber a rasburicase. Inclusive, como eu falei, teve esse estudo agora que mostrou redução de IRA com necessidade de diálise e morte, desse desfecho composto, IRA com necessidade de diálise e morte, em quem recebeu precocemente a rasburicase, uma vez detectada a síndrome de Liz tumoral, foi um estudo observacional, né? E aí, muito importante monitorizar o potássio. Se o paciente fizer hipercalemia, você vai fazer as medidas para hipercalemia. Se tiver alteração eletrocardiográfica, vai fazer o cálcio para estabilizar a membrana. Aí você vai fazer medidas para colocar o potássio para dentro da célula, né? Como glicoinsulina e beta-2 agonista. Pode usar medidas para colocar o potássio para fora do corpo, né? Como os quelantes de potássio, ciclosilicato de zircônio, por exemplo, que é o Lokelma, e diuréticos, a depender do paciente. E nos casos de hipercalemia que não responde a essas medidas, pode ser necessária, ainda mais, principalmente no paciente que tem injúria renal aguda, pode ser necessária a realização da hemodiálise. Em relação ao fósforo, né? Você pode fazer a hidratação para ajudar a colocar esse fósforo para fora. Não é a situação em que essas drogas são mais estudadas, mas você pode usar quelantes de fósforo. Tem um estudo retrospectivo em pediatria que mostra o uso de quelantes de fósforo orais, né? Reduzindo o fósforo e aumentando o cálcio, tá certo? Nos casos de hiperfosfatemia grave, com injúria renal aguda associada, com hipocalcemia, também pode ser necessária a realização de hemodiálise. Então, é basicamente hidratação, a rasburicase, se já não tiver sido feita, e as medidas de suporte, monitorização e suporte pela hipercalemia, pela hipocalcemia e pela hiperfosfatemia. E uma coisa importante que eu não falei na prevenção, mas que serve ali na prevenção e serve aqui também, é que teve uma época que a gente fazia alcalinização urinária, porque a alcalinização urinária, ela reduz a precipitação do ácido úrico, mas ela aumenta a precipitação de fosfato de cálcio. E hoje, com o uso da rasburicase, a hiperuricemia é até um problema, é um causador menos importante de IRA do que a hiperfosfatemia. Então, a hidratação que a gente usa aqui é com cristalóide, de maneira geral, isotônico, e não mais com a alcalinização urinária, com bicarbonato endovenoso, por exemplo, né? Soluções bicarbonatadas.
Então, doutora, a senhora até já falou um pouco sobre a hemodiálise. Eu queria entender em que momento que deve ser considerada essa hemodiálise. Então, a hemodiálise deve ser considerada principalmente naqueles pacientes que evoluem com injúria renal aguda. E aí a gente tem aquelas indicações clássicas de hemodiálise pela injúria renal aguda, por exemplo, se o paciente ficar hipervolêmico, se o paciente desenvolver manifestações de uremia, e nesse caso especificamente, fica mais frequente ainda a indicação de hemodiálise por hipercalemia, porque a hipercalemia já é uma manifestação de injúria renal aguda, mas aqui a hipercalemia é mais exuberante, chama mais atenção, e se você não conseguir controlar clinicamente com aquelas medidas, principalmente na presença de uma ira grave, a hipercalemia vai ser uma indicação de hemodiálise. E em alguns casos também a presença de hiperfosfatemia com hipocalcemia vai ser um dos contribuintes para você indicar a diálise. E aí vale a pena chamar a atenção que, assim, às vezes o paciente se beneficiaria de uma diálise contínua, né, que é a diálise que dura o dia inteiro, né, pelo menos 24 horas, porque ela tira melhor o fósforo, certo? Porque o fósforo ele é muito intracelular. Então, você vai tirando o que está ali no vaso, mas aí vai vindo de dentro da célula para fora. Então, quando você faz uma diálise mais prolongada, a remoção do fósforo é bem melhor. Mas às vezes a hipercalemia é tão importante nesses pacientes que você precisa fazer uma diálise intermitente com uma dose maior de diálise para resolver o potássio, certo? Porque quando a gente faz uma diálise contínua, a dose é menor. Ela dura o dia inteiro, mas a dose naquelas horas aí vai ser menor. Então, pela hipercalemia, às vezes você tem que fazer uma diálise intermitente com a dose mais alta. E para finalizar nossa discussão, eu gostaria de saber quais são os erros ou os atrasos no diagnóstico que são mais comuns na prática clínica. Bom, eu acho que vale a pena chamar a atenção para o fato de que agora nós temos muitos relatos de casos, séries de casos, mostrando lise tumoral com neoplasias que não são classicamente associadas com essa síndrome, né? Principalmente no caso de neoplasias com até tumores sólidos mesmo, mas que tem uma alta carga tumoral, certo? Doença metastática, por exemplo. Então, acho que merece a gente ficar atento nesses casos também, principalmente quando o paciente já tem algum fator de risco, como alteração de função renal, quando já está com ácido úrico mais alto, quando já tem outros fatores de risco também para fazer disfunção renal. Então, observar de perto esses pacientes, principalmente aqueles que já têm indicação, por exemplo, de fazer uma quimioterapia internada, ou seja, já são mais doentes, ficar atento porque nós temos situações que não são clássicas, mas que podem estar associadas à lise tumoral também. Bom, pessoal, assim a gente se despede de mais um Geoncast. Obrigada, doutora Janaína, por sua excelente contribuição e por ter facilitado nosso entendimento em relação à lista moral, que é um tema muito amplo. Queria agradecer de novo o convite e dizer que eu fico à disposição aí para discussões em relação a esse tema. E você, cara ouvinte, lembre-se de nos seguir no Instagram, @geonliga, para obter mais informações sobre o podcast e outros assuntos relacionados à oncologia. Queremos expressar nossa gratidão mais uma vez pela participação da doutora Janaína e agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo por sua atenção. Até a próxima!